falando de blockchain, é inevitável eu pensar em eleições. A gente viu uma discussão grande sobre o quanto as eleições são seguras, o quanto as urnas eletrônicas são violáveis ou não, o quanto dá para se manipular esses resultados através de uma invasão. Quando a gente fala de registros em blockchain, em tese você tem uma segurança maior, você tem como verificar e como rastrear qualquer registro, o que, em tese, faz com que esse tipo de exercício de cidadania à distância seja válido. Você vê as pessoas votando e os votos sendo registrados com esse tipo de tecnologia? Olha, eu passo longe de ser um grande especialista no assunto. Mas pelo que eu entendo até então, por trabalhar com tecnologia há tanto tempo, é que tudo que você vai pensar em termos de segurança são camadas que você vai adicionando. Quando a gente vai falar, por exemplo, na votação, nas eleições brasileiras, a gente não está falando só da urna eletrônica. A gente está falando que antes você tem que se registrar, você tem que ter sua biometria coletada, você vai ter seu nome, sua seção, ir numa sala específica, conferir, uma pessoa vai conferir o seu documento com a sua foto. Então, são uma série de camadas até você chegar, efetivamente, no momento de apertar o botão da urna. Então, são várias camadas colocadas, se vai ter acesso à internet, se não vai ter acesso à internet, se aquilo ali está conectado a outras plataformas ou não, aí sim para a pessoa votar. Quando a gente está falando, e aí a mesma coisa, eu acho que para serviços públicos de uma maneira geral, quando a gente vai falar de uso de blockchain, é a mesma coisa. Blockchain é uma ótima ferramenta, mais uma camada importante de tecnologia. Eu vou te falar exemplos nossos. A gente faz muitos processos participativos. É isso, imagina, André, que a Prefeitura de São Paulo utiliza a plataforma da gente e ela vai consultar a população sobre o orçamento participativo. André, você quer dizer quais os projetos que você acha mais importantes para o seu bairro, por exemplo? E você vai lá votar nisso aí. Hoje a gente pega o dado de André, verifica se o CPF dele é válido ou não na Receita Federal. André talvez tenha que passar por um KYC ali, que são uma série de perguntas e respostas para ele comprovar que ele é mesmo. A gente tem a possibilidade de inserir um reconhecimento facial no meio desse processo para que você bata com uma base de carteiras de motorista, enfim, com uma base de fotos que existem para chegar mais próximo de comprovar que André é André, e André vai lá e vota e registra ainda em blockchain. Você vai dizer, pô, isso aí parece um nível de segurança enorme. Eu acho que dá para a gente fazer a votação presidencial dessa forma. Parece que sim. Mas aí eu vou te perguntar, o que é que impede de ter alguém atrás com a arma na tua cabeça dizendo, vote nisso aqui? Não tem segurança digital que saiba se você tinha uma pessoa atrás com a arma apontada para você a 100 metros, na verdade, não é nem atrás de você, a 100 metros de você com a arma dizendo, vote nisso aqui. Então, as características de como você vai fazer uma estrutura de segurança para uma participação digital, ela vai além da ferramenta tecnológica, ela vai numa série de camadas que tem que ser colocadas por ali. Eu acredito, sim, em chegar nesse momento, em que até para uma eleição presidencial, para uma eleição municipal que seja, a gente vai conseguir votar por plataformas, no nosso telefone celular. Mas para isso, eu acho que tem uma série de camadas ainda a serem pensadas e colocadas em prática. Te perguntei de blockchain, vou te perguntar de inteligência artificial, Big Data, esse outro conjunto de tecnologias emergentes. A gente vive um momento no qual social, mobile, analytics, cloud, IoT, tem muita coisa sendo usada, não necessariamente numa ordem, mas em larga escala nas organizações, o que naturalmente aumenta o nível de conhecimento e de consciência da população sobre o assunto, mas que está longe de se tornar popular. Que outras tecnologias você vê influenciando o dia a dia da população num curto espaço de tempo? Olha, eu acho que a gente está no momento da inteligência artificial. Eu acho que no momento da popularização da inteligência artificial. Não sei aqui quem usa no dia a dia bastante ChatGPT ou outras ferramentas, e é muito interessante. Eu consigo ver o que a gente está fazendo o que a gente está fazendo com isso, inclusive, para a melhoria da gestão pública. Hoje a gente utiliza algumas inteligências artificiais dentro da plataforma da gente, por exemplo, para fazer com que um servidor público de uma prefeitura tape buraco mais rápido. Então, o que é que ela faz? Ela analisa vamos supor que André seja o servidor público responsável por tapar buraco na prefeitura da cidade dele.
ela analisa quanto tempo o André começa, normalmente ele demora para atender, em quanto tempo ele resolve aquele problema, compara o André com ele, compara o André com outras cidades, compara o André com outras pessoas que fazem a mesma coisa e trazem para o André uma série de nudges, que aí é um tipo de influência, de ciência comportamental, de notificações para que o André consiga resolver as coisas melhor. Isso aqui a gente faz através dessas tecnologias, através da inteligência artificial, por exemplo. A gente tem uma outra olhando para a diminuição do custo de gasolina por parte da gestão pública em termos de também troca de lâmpada, tapar buraco, qual é o caminho que aquele caminhão deve fazer que vai economizar mais gasolina, de acordo, inclusive, com a influência do trânsito no local. Então, isso está acontecendo no dia a dia. A gente tem, por exemplo, quando você faz um serviço público digital, quando um governo faz um serviço público digital na plataforma da gente e coloca à disposição para a população, ela cria automaticamente uma campanha de mídia, de comunicação, para que as pessoas acessem aquele serviço digital. Tudo isso sendo feito através de inteligência artificial. Então, eu acho que essas ferramentas que vão chegando, elas são incríveis. A gente tem que saber usá-las. Não adianta só a ferramenta, a gente precisa ter humanos por trás pensando, olhando para aquilo ali, entendendo, inclusive, qual a influência positiva vai trazer para a vida das pessoas, para que aí sim consiga ser disponibilizado. Vou pegar 2 termos que você usou, que foi de personalização e dos humanos. A gente vive um momento no qual o uso de inteligência artificial e de tecnologias em geral, esses usos permitem um modelo de hiperpersonalização. Então, eu consigo ajustar as interfaces, consigo ajustar as mensagens, os produtos, os recursos que estão disponíveis para cada um dos seres humanos que usam determinadas tecnologias ou devices, que usam instrumentos tecnológicos no geral. Por outro lado, a crítica que acontece a esse tipo de abordagem é que o modelo de hiperpersonalização pode avançar tanto que pode acabar se tornando desumanizado. Aquele atendimento, olho no olho, as exceções, a avaliação humana pautada na empatia pode ficar mais complexa, mais difícil de emular nesses contextos. Como você vê esse paradoxo de hiperpersonalização e desumanização? Olha, eu acho que o termo certo é paradoxo. É a dificuldade que tem, porque você está pensando, e principalmente quando eu estou falando aqui de prestação de serviços públicos digitais, você está falando da grande massa, você está falando da população como um todo, ou seja, muita gente. Você quer conseguir atender todo mundo, você quer conseguir atender o máximo de pessoas possível. É óbvio que um chatbot para conversar vai ajudar bastante nessa gestão da conversa com as pessoas, inicialmente. Mas aí chega um certo momento que, sim, imagina a gente prestar serviço público sem ter um olho no olho. O nome servidor público, inclusive, ainda aí, de servir. E aí o servidor público agora é um robô. Eu acho que é um paradoxo e que a gente tem que saber balancear essa coisa. Assim. Então, por exemplo, quando a gente está pensando numa plataforma, que ela é uma plataforma que funciona nacionalmente, tem uma das coisas que é como é que eu consigo fazer um tipo de atendimento que ele vai ser em massa, mas ele tem uma personalização minimamente do sotaque das pessoas, de como aquelas pessoas reagem, como aquelas pessoas falam. E aí, isso aqui é um balanço muito difícil. Ao mesmo tempo, imagina a gente gastar uma fortuna só de atendentes atendendo o telefone, ou então tendo que responder mensagens. Não seria melhor a gente gastar mais dinheiro público com a prestação de serviço diretamente, não com atendentes? Não é melhor a gente colocar um robô aqui? Então, é um paradoxo. Você tem uma balança aqui difícil, mas que tem que ser visto caso a caso. Assim. Eu acho que cada caso é um caso. Eu gosto de pensar tecnologia para atender uma massa. Então, como é que eu faço um orçamento participativo? Vou te dar esse caso específico. O orçamento participativo do governo do Piauí. Para você ter ideia, foi feito em 5 municípios e teve um dos municípios que 40% da população, a gente validando o CPF dessas pessoas, ou seja, pessoas reais, 40% participou. 40% da população de uma cidade. Na cidade, capital, Teresina, cerca de 25% das pessoas participaram do orçamento participativo. Você precisa de uma massa. Você tem 160 mil pessoas participando em uma semana de uma coisa. Não daria para atender um a um. Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente levava isso para a população rural? Ia lá uma van adesivada com pessoas com uma espécie de tablet, um totem, para que sentasse do lado de alguém e dissesse, você quer votar de tal forma. E aí um negócio completamente humanizado. Então,
é uma balança aqui de, se eu for para televisão fazer um anúncio para as pessoas participarem, um monte de gente vai conseguir participar sem precisar de nenhuma interação. Por um chatbot vai funcionar. Mas também como é que eu pego uma van e vou lá na zona rural, num lugar extremamente pobre, com um tabletzinho perguntando à pessoa para que ela consiga participar. Tem que fazer esse balanço. Não adianta só o digital, também, tampouco, só o analógico. A mistura dos dois eu acho que é a beleza dessa história.